Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, que ficou na companhia do Jornal Gente. Muita informação, opinião, prestação de serviço, que volta amanhã às 8 horas da manhã, tanto na Rádio Bandeirantes quanto também na tela do Band News TV. A partir de agora, tem os destaques da nossa região metropolitana e também atenção voltada ao que é informação no Brasil e no mundo dentro do Manhã Bandeirantes, aqui em AM 1170, em FM 85.7 e também nas nossas plataformas digitais, o aplicativo Bandplay, o portal bandmulti.com e nosso canal do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Eu sou Heitor Fredo, nós vamos juntos até às 11h30 da manhã, com os trabalhos técnicos na mesa de som do Gilberto Sufi, na central técnica do Danilo Capucci, com a coordenação do Gil Kleber e com Tiago Prudente já conosco. Bom dia para você, Tiago. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Mais uma semana que se inicia e mais um mês, né? Dia 2 de outubro, vamos lá. Tá passando rápido, hein? Natal já chegou, hein? Já estamos entrando no último trimestre do ano de 2023. O primeiro dia útil desse mês de outubro, começando com trânsito carregado em diversos pontos nas avenidas e ruas importantes de Campinas. Trânsito lento nesse momento na Avenida Benjamin Constant, também a lentidão reportada pelos motoristas na Avenida John Boy Dunlop, na pista sentido bairro, trecho próximo ao Unimart Shopping ali, que também há um acesso, né, para a Avenida John Boy Dunlop, de quem está entrando nessa que é uma das principais vias e quase sempre que reporta também lentidão, ainda mais às segundas-feiras, quando muita gente também opta pelo carro próprio. É aquela hora que você olha o transporte público e pensa, não, acho que hoje eu vou de carro trabalhar. Mas não são os únicos pontos de lentidão, não. Há também, nesse momento, lentidão ao longo do corredor Dom Pedro, na SP-332, Zeferino Vaz, na chegada à cidade de Campinas para quem vem de Paulínia, no trevo de Barão Geraldo. E lentidão também ao motorista que segue para a capital paulista. São 2 pontos de lentidão na rodovia Anhanguera, na pista sentido capital, um trecho que passa por Jundiaí entre os quilômetros 61 e 59, também na chegada à cidade de São Paulo, como reflexo do trânsito nas marginais. Melhor opção nesse momento ao motorista que segue para a cidade de São Paulo é a rodovia dos Bandeirantes, tem também a lentidão na chegada à capital, mas ao longo do trecho não há pontos de bloqueio, não há pontos de congestionamento. Um trajeto que muita gente faz diariamente, morando em Campinas, nas cidades da região metropolitana, em outras cidades do nosso interior, se deslocando, praticamente fazendo de uma avenida a rodovia dos Bandeirantes ou a rodovia Anhanguera. Mas muita gente já percebeu também que morar no interior de São Paulo, morar em Campinas e região, está ficando mais caro. Uma pesquisa aponta que os imóveis aqui na região metropolitana estão com um valor elevado se comparado ao que se tem, muitas vezes pelo mesmo metro quadrado, na cidade de São Paulo. Ainda assim, muitas famílias estão optando por sair da cidade de São Paulo e vir morar em Campinas e outras cidades como Piracicaba, Sorocaba, pensando na qualidade de vida. Tem reportagem sobre esse assunto a partir de agora com o Felipe Peixoto aqui na Rádio Bandeirantes. Jeitão de interior com infraestrutura de cidade grande. O interesse por morar em municípios de médio porte mexeu com o mercado imobiliário. Comparado com São Paulo, os imóveis estão num valor consideravelmente alto.
Neste ano, Gisele se mudou com a família da capital paulista para Campinas. Agora ela consegue passar mais tempo com as filhas. Eu demorava no trânsito de São Paulo, da minha casa até o meu trabalho, 1h10 para ir, mais ou menos esse tempo para voltar. E agora? E agora 5 minutos. Uma tendência que veio com tudo na pandemia e se manteve até agora. Em apenas 12 meses, o preço do metro quadrado em algumas cidades do interior paulista subiu com força. Em Piracicaba, mais de 30%. São José do Rio Preto, 23%. Sorocaba, 13%. Apesar dessa valorização imobiliária recente, o preço do metro quadrado no interior continua mais em conta do que na capital. E também depende do local dentro da cidade onde o imóvel está localizado. Tem bairro mais barato e bairro mais caro. Um apartamento de 60 metros quadrados, que custa em média R$630 mil na cidade de São Paulo, sairia por R$465 mil em Piracicaba. As indústrias estão cada vez mais se consolidando no interior de São Paulo. A gente vê um movimento da agricultura bastante forte em 2024 no interior de São Paulo. E também temos um movimento que já aconteceu, que é um movimento de pessoas que durante a pandemia aprenderam a morar no interior de São Paulo e também verificaram que é viável morar no interior de São Paulo e voltar para a capital para poder trabalhar. Claro que a realidade da Gisele, ouvida na reportagem do Felipe, de morar a 5 minutos do trabalho, não é a realidade de todos os moradores em Campinas. Tem muita gente agora se deslocando e levando 1h, 1h30 ou até mais para atravessar bairros grandes de Campinas, para atravessar boa parte da cidade para chegar ao seu local de trabalho. Ainda assim, esse é um processo que parece cada vez mais real. O crescimento das cidades do interior atrai quem mora na capital, e a industrialização, o potencial econômico de cidades como Campinas, como Sorocaba, faz com que também haja necessidade de um aumento de infraestrutura. Porque se tem muita gente optando por morar nessa região, os serviços públicos têm que acompanhar toda essa demanda, né, Tiago? Exatamente, isso é muito importante. Eu lembro quando essa reportagem estava sendo produzida ainda, eu até comentei, eles falaram desse personagem, eu falei, olha, mas essa não é a realidade de todo mundo que mora em Campinas. Aliás, a maioria das pessoas que moram na cidade de Campinas não tem essa realidade, porque a gente está falando de uma das maiores cidades do país. É claro que comparado à capital paulista, a qualidade de vida é muito superior, você tem deslocamentos muito mais rápidos do que na capital paulista, mas tem muita gente que sofre no transporte público da cidade para conseguir chegar, por exemplo, ao centro, para quem está nas regiões mais periféricas da cidade. Mas existe muita gente que tem esses benefícios. Sem dúvida nenhuma, a gente percebe esse aumento de pessoas vindo para o interior. Eu acho que, principalmente para cidades da região metropolitana, que a gente sempre chamou de cidades dormitórios, onde há uma quantidade maior de pessoas que apenas vivem na cidade, dormem, mas trabalham nas cidades vizinhas, como Campinas, como São Paulo, como Jundiaí. Então a gente percebe esse fluxo. Então é preciso investir em infraestrutura. E aí vem aquela história do trem intercidades, né? Como a importância do trem intercidades para levar esse fluxo de pessoas. Porque se acontecer um aumento mesmo de pessoas vindo para o interior, imagina só esse fluxo de veículos que já é grande, na Anhanguera, Bandeirantes. Imagina só, Heitor, com esse aumento, se apenas essas duas rodovias vão dar conta, ou para quem vai ali para a região de Sorocaba, utiliza ali outras rodovias. Você acha que vai dar conta? Não vai. Então é preciso investir em infraestrutura, alternativas, e vamos ver, né, se o trem intercidades, que seria importante para esse movimento, vai sair do papel. É o que eu digo, se eu tivesse a possibilidade de morar em Campinas e para trabalhar aqui em São Paulo, sem dúvida eu optaria por isso. É que é cansativo também, as pessoas têm que colocar isso na ponta, porque é uma viagem, não é 1 hora parado no trânsito ou um deslocamento curto, é 1 hora de viagem e ainda sem esquecer que vai ter trânsito aqui em São Paulo, né? Trem Intercidades que teve um novo capítulo nessa novela que parece interminável. Na última sexta-feira foi republicado o edital do futuro trem entre Campinas e São Paulo.
agora com mais aportes de recursos públicos e um novo mecanismo desenhado para evitar o risco dos acionistas privados, de repente, colocarem dinheiro e a obra não sair do papel. O projeto, que vai ligar São Paulo a Campinas em 64 minutos, deverá ser leiloado no dia 29 de fevereiro do ano que vem. Uma pequena mudança em relação à data original, mas ainda mantendo o primeiro bimestre, os primeiros dias do ano que vem, embora o último dia do mês de fevereiro seja agora marcado para esse leilão, com uma parceria público-privada que prevê um investimento de 13 bilhões e meio de reais. A republicação do edital não altera o cronograma de entrada em funcionamento do trem, que vai oferecer o serviço expresso entre a estação Palmeiras-Barra Funda e a estação em Campinas, que ainda vai precisar, obviamente, passar por todas as obras de readequação ali na Estação Cultura. Tem uma parada intermediária prevista em Jundiaí, com a expectativa de, a partir de 2031, pelo menos esse trecho já está em funcionamento. A parte estatal aumentou de tamanho, passou de pouco mais de 6 bilhões de reais para um valor agora de 8 bilhões e meio de reais. O dinheiro que vai ser financiado majoritariamente pelo BNDES, que aprovou um empréstimo no mês passado, no final do mês de setembro, para o governo de São Paulo utilizar essa verba para as obras necessárias. Para atenuar o risco, diminuir a chance dos futuros sócios privados e garantir a expectativa de investidores no leilão, foi estabelecido um novo mecanismo de ajuste das receitas do serviço expresso, que garante à concessionária até 90% das receitas projetadas no edital. É para não acontecer também algo parecido com o que Campinas está vivendo com a licitação do transporte público, porque além da infraestrutura de deslocamento de Campinas para São Paulo e de São Paulo para Campinas, é preciso também, a partir do momento que você tem uma migração como essa, aumentando a população de Campinas, é preciso também melhorar o serviço público da cidade, o transporte urbano. E Campinas, a partir de hoje, desta segunda-feira, tem uma nova consulta pública para receber sugestões que auxiliem com o processo de licitação para concessão do sistema de transporte público coletivo, os ônibus que vão operar nos próximos anos na cidade. O objetivo é que a população contribua e, com base nas propostas, a Prefeitura vai avaliar a necessidade de um ajuste no atual edital. Essas sugestões vão ser recebidas até o próximo dia 15, que não é esse domingo, o outro domingo. E podem ser feitas pela internet. A página é endec.com.br/Novo Transporte. endec.com.br/Novo Transporte. Também há um caminho que você pode utilizar, que é o portal da Prefeitura de Campinas, no campinas.sp.gov.br. Você tem os caminhos para fazer essa indicação, essa sugestão. A expectativa da Prefeitura é que, depois desse processo, depois dessas sugestões, haja, aí sim, por parte do órgão de controle externo, Tribunal de Contas, Ministério Público, Judiciário, a sinalização para que esse processo todo seja aprovado, além também de universidades com sugestões, e a principal intenção, junto com esse período de transparência e legalidade, é agilizar o processo de sessão de abertura das propostas, que tem a expectativa por parte do poder público ainda esse ano. E tomara que seja mesmo. Acredito que essa parte de análise de sugestões, ela seja algo um pouco mais protocolar. Embora algo possa, de fato, aparecer como uma sugestão da população, o edital está basicamente montado, está basicamente aceito pelos órgãos competentes. O que falta mesmo é o diálogo com as empresas. Isso tem que ser feito o quanto antes, porque daqui a pouco essa licitação do transporte público vai virar um grande problema, porque contratos precisam ser renovados ou novas empresas precisam entrar no jogo, Thiago. Heitor, eu vou dizer algo polêmico aqui. Eu acho que não tem que dialogar coisa nenhuma com essas empresas, uma vez que elas estão aí com recursos na justiça, que tentaram evitar a licitação. Então, elas têm interesse sim na licitação. A etapa de diálogo já passou.
E as empresas estão tentando aí basicamente sequestrar a prefeitura de Campinas, fazer ela de refém para que atenda o que elas querem. É basicamente isso. Na minha visão, eu tenho essa sensação ao ver tudo o que aconteceu nesse processo de licitação. Então, assim, ou elas jogam limpo do que elas precisam e por que elas não estão entrando na licitação, ou a prefeitura tem que manter o edital da maneira que está, acolher a consulta pública, verificar o que tem de novo, as ideias que podem ajudar, e as próprias empresas podem fazer essas indicações. Se a prefeitura achar conveniente e possível, sem prejudicar a licitação que foi feita, seguindo recomendações do Tribunal de Contas do Estado, seguindo recomendações do Ministério Público, e que é considerada uma licitação, já que prevê aí os próximos 15 anos de concessão com possibilidade de extensão de 5 anos, manter a licitação. E quem tem interesse entra na jogada. Se a gente tiver que ampliar isso, buscar novos parceiros, buscar novas empresas em outras regiões do país, tem que ser feito isso. Eu acho que não tem que ter diálogo de novo com essas empresas, porque quem não tem interesse não entra na justiça para tentar evitar a licitação. Então, acho que essa etapa, pelo menos com as empresas que estavam ali nesse processo, eu acho que não tem que ter, porque senão o poder público, a população vai ficar sempre refém dessas empresas. E talvez a prefeitura esteja aí com essa consulta pública e tentar colocar a licitação de novo, mostrando para essas empresas, falar, olha, eu não vou mudar o edital, se tem interesse é isso, se não tiver, outras pessoas vão entrar na jogada. E eu acho que é isso que tem que ser feito, porque senão a gente vai ficar sempre refém dessas empresas. Pelo menos é isso que eu acho. Eu não sei se você tem essa mesma opinião. Tenho até curiosidade para saber o que você pensa. A situação ela ficou muito constrangedora, no mínimo, quando se tem um processo de licitação com envelopes vazios. Eu confesso que não conheço a fundo o que foi negociado e nem quais são as demandas que foram passadas para as empresas aceitarem, mas tem algo além de um processo licitatório normal. O que eu acho que a prefeitura não pode de fato ficar refém de empresas que já lucram muito com algo sensível à população, que é o transporte público, e que precisam, no mínimo, terem um bom senso com relação ao que é o processo licitatório para transporte público. É algo considerado básico para uma prefeitura, para um poder público administrar. Então, diálogo é sempre importante, mas existe um limite também que, quando é ultrapassado, aí os órgãos competentes podem acionar a justiça, podem ver o que acontece além do processo licitatório. Mas até aqui o que me parece é que a prefeitura está seguindo o que foi determinado, para que a partir de agora haja um processo de licitação com a participação popular e, uma vez mais, envelopes vazios. Aí acho que entra na questão extraordinária e acho que o Poder Judiciário, acho que a Justiça vai ter que intervir também nessa história, né, Tiago? Eu acho que assim, se o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público fizeram tantas exigências nessa licitação, eles têm que estar junto com a Prefeitura agora. Não adianta só fazer um monte de exigências e aí a hora que a situação está mais complicada, pular fora do barco. É simples assim, eu vejo dessa maneira. Vamos dizer que não é competência do Ministério Público nem do Tribunal de Contas do Estado essa função, mas diante de uma situação extraordinária também é preciso medidas extraordinárias. Eu acho que a prefeitura deve colocar a mesma licitação novamente. Ela vai, vamos ver se vai aparecer alguma oferta, talvez apareça uma oferta de uma empresa que a gente menos espera, e eu acho que é isso que a prefeitura está colocando. E se novamente der envelopes abertos sem nenhuma proposta, tem que se verificar quais são os próximos passos. Os próximos passos é buscar empresas interessadas. Aí a prefeitura pode fazer essa busca por empresas interessadas. Eu acho que
provavelmente o poder público já está consultando isso com o Tribunal de Contas do Estado, com o próprio Ministério Público, para se fazer essa busca ativa, porque a prefeitura não pode fazer essa busca ativa, porque os processos são por licitação, então as empresas têm que manifestar interesse. Mas o que me parece é que as empresas estão mais interessadas em manter esse contrato emergencial que tem em Campinas, onde os ônibus estão sucateados, onde a população sofre a cada dia, porque talvez para elas seja mais lucrativo, já que não tem parâmetros que elas precisam seguir, diferente de uma licitação como essa que está sendo colocada. Tem esse ponto também que a gente tem que levantar. Então é muito mais confortável, né, uma licitação emergencial do que um contrato de 15 anos de concessão, com prorrogação de 5 e com vários critérios a ser seguidos e várias obrigações a serem cumpridas, né? Enquanto isso, o BRT ganha novas linhas neste mês de outubro com a operação de mais alguns trechos e a expectativa de que até o final do ano mais anúncios sejam feitos nesse sentido. O corredor Campo Grande, a partir do dia 20, terá 3 novas linhas do BRT circulando na região. Importante ressaltar que essa é uma fase de transição para a implantação total da operação nos corredores. Nesse processo, em torno de 83 mil usuários do transporte público devem ser beneficiados no eixo da Avenida John Boy Dunlop, com os ônibus circulando em intervalos de 5 em 5 minutos. O ganho, segundo os cálculos da Prefeitura de deslocamento, é de algo em torno de 10 minutos para a utilização desses corredores rápidos. O anúncio foi feito na última sexta-feira, num evento que contou com autoridades, incluindo o presidente da INDEC, o Vinícius Riveretti. Das novas linhas do BRT, 2 partirão do terminal satélite Íris, uma delas será Paradora, tem embarque e desembarque, embarque e desembarque em todas as estações ao longo do corredor BRT, e uma outra linha será semi-expressa, apenas paradas em pontos específicos. Então, a partir do próximo dia 20, expectativa de novas linhas operando no BRT Campo Grande. São 10 horas e 22 minutos. O Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e, na volta, os destaques de Brasília, porque há uma pressão para um nome conhecido no meio político ser indicado ao Supremo Tribunal Federal, o do ministro da Justiça Flávio Dino, um nome que ganha força nos bastidores políticos, e a gente vai, com a apuração do Túlio Amâncio, daqui a pouco atualizar você que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes sobre como isso está. Nos próximos dias, Lula já deve indicar o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Será Flávio Dino ou será alguém fora do radar político? A gente conta pra você daqui a pouquinho. Este é o Manhã Bandeirantes. O Hospital São Luís Campinas acaba de ser inaugurado. O maior e mais moderno hospital privado fora da capital paulista, com o padrão de qualidade da rede DOR. São mais de 48 mil metros quadrados na região central de Campinas. Centro cirúrgico de ponta com sala para robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Consulte seu convênio. Hospital São Luís Campinas. Também estávamos ansiosos por isso. Suas ferramentas elétricas quebraram e você não sabe como resolver? Conheça a Eletrotec. Há 35 anos no mercado, a Eletrotec oferece assistência técnica autorizada para ferramentas elétricas Makita, Bosch, entre outras marcas, além de um amplo estoque de peças e acessórios e equipe altamente especializada. Na Eletrotec, suas ferramentas estarão em boas mãos. Estamos prontos para te ajudar. Mais informações no site eletroteccampinas.com.br. Eletrotec, tudo em ferramentas. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. E o presidente Biden sancionou o projeto de lei provisório para evitar uma paralisação do governo, aprovado pelo Congresso neste final de semana, quando o financiamento para agências federais estava, na verdade, prestes a paralisar. A medida vai manter o governo aberto, funcionando no caso, até o dia 17 de novembro. E um júri indiciou Duane Keith Davis sob acusação de assassinato com uso de arma em conexão com o assassinato do rapper Tupac Shakur, que aconteceu em 1996, anunciaram as autoridades de Las Vegas. Na verdade, o rapper foi baleado e morto enquanto saía de uma luta de boxe na Las Vegas Strip. E um dos co-réus de Donald Trump se declarou culpado de 5 acusações no caso de subversão eleitoral de 2020 no estado da Geórgia. Scott Hall, que hoje tem 59 anos, é o primeiro réu no caso a fazer um acordo de confissão com os promotores. O general Mark Milley, que no caso trabalhou juntamente com Trump, diz que os militares dos Estados Unidos não prestam juramento a um aspirante a ditador. Foi, na verdade, um golpe contra Donald Trump, que o acusou de traidor. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Agora o assunto é profissional. O sabor da competição alcança outro nível e ninguém vai ter vida fácil com nossos jurados. Com a exigência de quem fala de chefe para chefe, a edição do MasterChef Profissionais está fervendo de emoção. Helena Rizzo, Jacan, Fogaça e eu esperamos por você. MasterChef Profissionais. Terça, 10h30 da noite, na Band TV. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Este é o Manhã Bandeirantes. 10h27, de volta com o Manhã Bandeirantes, agradecendo você que participa conosco pelo nosso WhatsApp 97102-1493, 97102-1493, como faz na manhã de hoje o José Roberto Scachetti. Ele está comentando sobre um caso de feminicídio que ganhou noticiário na última semana e ainda está em investigação aqui no interior de São Paulo. A morte de uma dentista na cidade de Araras, a Bruna Angleri, de 40 anos, que foi espancada e teve o corpo incendiado pelo autor do crime. Uma mulher de 40 anos num assassinato brutal que ainda está em apuração por parte da Polícia Civil da cidade. E ele escreve: se fosse uma pessoa qualquer que tivesse matado a dentista, estariam falando e mostrando imagens de câmera a todo momento. Mas como se supõe que foi um sertanejo famoso, o crime está abafado. Ninguém comenta e investiga. Olha, José Roberto, o caso está em investigação por parte da Polícia Civil de Araras. A responsabilidade, o inquérito está nas mãos do Dr. Tabajara Zuliani, que ouviu o ex-namorado da dentista, João Vitor, cantor de fato sertanejo. Ele tinha uma medida protetiva contra ela, então não poderia se aproximar em função de ameaças anteriores relatadas pela vítima. A Delegacia de Defesa da Mulher, e acatada essa decisão pela Justiça. E nesse depoimento que o ex-namorado prestou na Polícia Civil, ele negou o crime, apresentou um álibi para a polícia, que investiga o crime como feminicídio. O caso está ainda em apuração, ele não está preso, mas tanto o álibi quanto outros indícios levantados na casa pelo Instituto Médico Legal, pelo trabalho de perícia da Polícia Técnico-Científica, fazem parte dessa investigação. Até o momento, ninguém foi preso, mas o caso ainda está avançando, né? A Bruna, que era coordenadora de um curso de pós-graduação na Faculdade de Odontologia da São Leopoldo Mandic, em Araras, deixou um filho que completou 7 anos no último sábado. Infelizmente vai crescer sem a mãe. O ex-namorado, nesse interrogatório, foi acompanhado por um advogado, afirmou que o cliente se apresentou à delegacia espontaneamente, o celular foi apreendido e outras pessoas também estão sob investigação. Agradecendo também ao Edvalmir, que participa conosco pelo 97102-1493. A participação do ouvinte também por mensagem de áudio a partir de agora aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos, DJ Ale.
Heitor Fredo, Thiago, comentando um pouquinho sobre Campinas estar cada vez mais caro para se viver. Eu concordo, cada vez mais caro, mas também nós temos em Campinas a vantagem de cada vez mais oferta, né? Nós temos oferta de qualidade de serviços versus a cidade mais cara para se viver. Poderia ter um equilíbrio nisso daí para ficar melhor para a população mais pobre que nem nós, assim, sabe? E também comentando sobre, de uma maneira geral, BRT inaugurou mais linhas e tal, mas eu queria ver esse sistema funcionando como um todo para ver se realmente vai compensar todo o investimento que foi feito no BRT. Tomara que isso aconteça logo. Grande abraço a todos, DJ Ale. Obrigado a todos que participam, obrigado ao DJ Ale, a todos que participam conosco. Daqui a pouco mais um giro pelas mensagens do nosso WhatsApp. São 10h30 da manhã. Quem está conosco é o repórter Túlio Amâncio para falar sobre um assunto que tomou conta da pauta política no final de semana. A possível indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, aberta com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Há discussões dentro do próprio governo e dentro do próprio Partido dos Trabalhadores se colocar o ex-governador do Maranhão, hoje ministro da Justiça, e um nome cotado até para uma possível sucessão de Lula como candidato nas próximas eleições, seria o ideal para essa vaga no Supremo Tribunal Federal ou não? Túlio Amâncio conta os bastidores da política pra gente a partir de agora aqui no Manhã Bandeirantes. Túlio. Os aliados e auxiliares do Lula já dizem que o Dino de fato é o preferido, mas ainda não é o escolhido. Bruno Dantas e Jorge Messias, Bruno Dantas, o presidente do TCU, e Jorge Messias, o advogado-geral da União, eles continuam no páreo. Por quê? Lula pediu para Jacques Wagner, que é o líder do PT no Senado, e para o Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso, para eles avaliarem o possível desgaste que Dino pode sofrer, tanto na sabatina na CCJ, que é pautada por Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, e ele tem que ser aprovado lá, o indicado, quanto no plenário do Senado. A avaliação é o seguinte: se ele passar na CCJ, passa no plenário do Senado, porque é necessária a maioria simples dos senadores para aprovar a indicação do Supremo. O negócio é que ele deve enfrentar um ambiente muito hostil na CCJ. Então, o presidente já teria até consultado o próprio Davi Alcolumbre para saber como é que é o negócio, como é que está a situação, se ele acha que passa ou não. Muita gente aqui em Brasília diz o seguinte: olha, ninguém quer desafiar um ministro do Supremo ou um futuro ministro do Supremo, então a tendência é que ele passe. Mas a gente tem que lembrar que temos alas muito radicais, né, e muito ideológicas. Hoje isso está muito aflorado e, de fato, isso pode dificultar um pouco a vida do Flávio Dino. E Dino, ele costuma ser reativo, costuma ser até provocador quando ele participa de sabatinas em comissões. E o que esperar de Dino numa situação onde ele é avaliado para ser um ministro do Supremo? Então tudo isso está sendo colocado na balança. Um petista me disse o seguinte, e conversou com o Davi Alcolumbre, e o Davi Alcolumbre falou assim: resolva a situação no PT, porque tem gente no PT que não quer o Flávio Dino, porque o Flávio Dino é do PSB, mas, por outro lado, tem a avaliação dentro do próprio PT que quando você coloca o Flávio Dino no STF, você deixa ele quietinho, ele não se torna um player ou um possível candidato à presidência da República numa provável sucessão de Lula. E aí o caminho estaria aberto para o PT continuar com Haddad, isso se Lula não for candidato à reeleição. Então tudo isso está sendo contabilizado a fim de Lula tomar essa decisão ao Supremo. De fato, Dino é o preferido dele, e se não for diagnosticado nenhum obstáculo, essa indicação deve sair aí poucos dias depois do presidente Lula ir para casa, ir para o Palácio da Alvorada na terça-feira após o procedimento cirúrgico.
Obrigado, Túlio Amâncio. E olha, ministro da Justiça Flávio Dino, que inclusive neste momento lança o Programa Nacional de Enfrentamento das Organizações Criminosas em meio a uma onda de violência na Bahia, uma crise de segurança pública no Rio de Janeiro, a polêmica Operação Escudo no litoral sul de São Paulo. E esse é um investimento de 900 milhões de reais por parte do governo federal. Vamos acompanhar ao vivo um trecho do que diz agora, no lançamento do projeto, o ministro da Justiça Flávio Dino. Definitivamente o plexo de poderes das guardas municipais. A Constituição, por conseguinte, é a nossa referência. Só que, diferente do que aconteceu nas políticas públicas de saúde e nas políticas públicas de educação, em que a integração federativa está no núcleo da Constituição desde 88, SUS, depois Fundef, Fundeb. No caso da segurança, isso não se colocou. Infelizmente, foram precisos 30 anos para que fosse votada a Lei 13.675, que é a lei que institui o Sistema Único de Segurança Pública. 30 anos, 2018, essa lei foi votada. Esta lei cria o SUSP e cria a Política Nacional de Segurança Pública. E quero homenagear o ex-ministro Raul Jungmann e toda a equipe que construiu esta lei. Eu chego no dia 1º de janeiro de 2015 por designação do presidente Lula. E vejo, perplexo, a cobrança reiterada de que em 2023 eu simplesmente pegasse essa lei e jogasse no lixo. Porque dizem esses que nós devemos ter um plano nacional de segurança pública. Ora, ela já existe. É uma lei. 13.675 de 2018. Queriam o quê? Que nós parássemos tudo para rediscutir tudo de novo? Isso seria construtivo? Isso seria sério? Isso seria eficiente? Claro que não. O que nós fizemos, portanto? Complementar essa política nacional que existe e implementá-la, concretizá-la pela primeira vez na nossa história, em 9 meses. Porque nos últimos 4 anos, nada ou quase nada foi feito para tirar a lei do papel. Esse é o ministro da Justiça Flávio Dino, no lançamento que acontece neste momento do Programa Nacional de Enfrentamento das Organizações Criminosas. E, segundo integrantes do governo, o projeto é para todo o território nacional, terá ações de combate à criminalidade em portos, em aeroportos. E participam desse programa a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Secretaria Nacional de Justiça, a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, além da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Tiago Prudente, eu não vou nem entrar no mérito se o ministro Flávio Dino tem ou não competência para o Supremo Tribunal Federal. Ele tem um conhecimento jurídico, ele é ministro da Justiça, mas eu quero entrar no mérito de tirar um ministro no meio de um programa que está sendo lançado agora, de um projeto que aparentemente está muito longe de chegar próximo ao que se espera de segurança pública, porque estamos vivendo crises em pelo menos 3 dos principais e mais populosos estados do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Estamos falando de uma pasta que não pode ser apenas tratada como política, que é a pasta da Justiça, ela tem que ser vista também no aspecto técnico do avanço na política de segurança pública e também de uma vaga que é vitalícia, que é até a aposentadoria compulsória no Supremo Tribunal Federal. Não dá para uma cadeira do Supremo Tribunal Federal ser tratada de maneira política. E me parece que quando se tem a discussão de que colocar o Flávio Dino ali é interessante porque ele não disputa a próxima eleição, o Supremo Tribunal Federal vai virar cargo de consolo, vai virar cargo para aposentadoria a médio e longo prazo. Repito,
Não vou entrar no mérito se ele tem ou não capacidade para ocupar esse cargo. Estou só um pouco preocupado com a forma como se trata uma cadeira para ministro do Supremo Tribunal Federal em meio a tantas discussões que se tem sobre o papel do próprio STF no país, a partir do momento que tem discussões que passam mais pelo STF do que pelo Legislativo, acusações de apontamentos feitos pelo Supremo que deveriam passar antes pela discussão política, e aí você coloca um ministro ainda com projetos em andamento, ainda com projetos sendo lançado fora de uma pasta. Parece que o Ministério da Justiça é substituível e que o Supremo Tribunal Federal é parte de um ministério quando não é. Eu acho que tem um ponto importante sobre a questão da biografia de Flávio Dino. Eu acho que não dá para questionar mesmo, uma vez que ele foi até juiz também, né? Ele ficou na magistratura 16 anos. Então, ele tem a qualificação técnica para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Essa questão de como as vagas no Supremo são tratadas já é um problema antigo, né? E aí é uma distorção que acontece devido a essa questão da nossa questão política. Por que eu digo da questão política? Uma vez que os nossos políticos estão interessados mais nos seus interesses próprios do que realmente no interesse da população brasileira. E isso qualquer governante que está aí de plantão tratou dessa maneira. Eu vou abrir aspas aqui, que eu acho que a única que não tratou dessa maneira foi a presidente Dilma Rousseff, que nas indicações dela ao STF, era um cenário completamente diferente, foram indicações até mais controvérsias, que não levaram em conta muito essa questão política, tem que lembrar isso, tanto que havia muita resistência do PT das indicações que ela fez, havia uma briga interna do PT, como sempre acontece, sobre a questão dessas indicações, e na época, por não levar em conta alguém político, foi muito criticado. Inclusive, no Congresso Nacional, as indicações de Dilma sempre tiveram mais dificuldade para passar do que as outras. Então, o que leva em conta essa questão política. Bom, dito isso, é preciso que haja uma mudança de mentalidade sobre a questão do Supremo Tribunal Federal. E aí é a questão política, que os políticos entendam a sua função republicana, no que pensem no Estado brasileiro. E não é isso, as pessoas pensam em projetos políticos. E quando se pensa em projetos políticos, você deixa a questão de se pensar no Estado brasileiro em segundo plano. E esse é um grande problema. E até hoje, não tem nenhum grupo político que pense no Estado brasileiro. Não tem nenhum grupo político que pense no Estado brasileiro em primeiro lugar. Sempre o projeto político interfere em decisões que nem sempre vão favorecer o projeto político, mas são necessárias porque é preciso se pensar no Estado brasileiro, no bem-estar da população. Dito isso, é isso que a gente está vendo novamente. E aí tem uma questão que é mais agravante ainda, que eu acho que é um ponto central. Nos últimos anos, o STF virou um cenário de guerra institucional. De guerra institucional no seguinte sentido, de que o ministro que eu coloco lá vai decidir em favor daquilo que eu penso. Isso não pode acontecer dessa maneira. Você pode ter ministros mais conservadores, ministros mais progressistas, isso faz parte do jogo democrático dos governos que são eleitos e fazem as suas indicações, mas essas indicações não podem ser feitas apenas pelo tabuleiro político. É preciso pensar na questão do Estado brasileiro. Mas é o que eu disse, Heitor, enquanto não houver essa mudança de educação política, e também a gente não escolha políticos que pensem no Estado brasileiro acima de qualquer coisa, a gente vai enfrentar essas dificuldades. E aqui, não estou falando de A, não estou falando de B, eu estou falando de todos os políticos, porque eles pensam principalmente na sua estratégia política antes de fazer uma escolha. E é isso que está acontecendo. Quanto à briga do PT, isso aí é a coisa mais natural que existe.
Porque quanto que o PT não está brigando entre ele? É também uma questão de organização do partido. O partido funciona dessa maneira. É curioso, mas o PT tem muitas facções dentro dele. Então, e facções não são facções criminosas, tá, gente? É facções que pensam diferente dentro do próprio partido. E o partido se organiza dessa maneira. Mas é aquela história. Quando o Lula decidir falar é isso e vocês vão aceitar, acabou. Não vai ter mais discussão. Podem até chiar, mas vão aprovar. Então é basicamente isso. Mas essas brigas no PT, do tempo que você está aqui, quantas vezes você viu o PT rachado por um assunto que envolve o partido ou questão política? Eu acho que em todos os assuntos eu vi o PT rachado. Nunca eles concordam 100%, porque há essa divergência política. E o Flávio Dino é incômodo, né? A gente tem que lembrar aqui, o Flávio Dino é incômodo do PT, o Flávio Dino não pertence ao PT, do PCdoB, tá no PSB agora, e sempre foi um incômodo pela proximidade com o Lula, e muita gente no PT não gosta dele, porque ele tem muita notoriedade. A verdade é essa, então tem gente que acha que mandar ele pro STF é se livrar dele, pelo menos no campo político. Ministro Flávio Dino, que diz que não há campanha para ocupar esse posto, mas se for indicado ao Supremo Tribunal Federal, ele sai do jogo político e vai assumir essa cadeira na principal corte do país. E internamente já há uma discussão sobre uma possível substituta para Flávio Dino na pasta da Justiça. A pressão interna dentro do PT seria para que uma mulher seja indicada, já que nesses primeiros meses de governo Lula, mudanças de ministérios aconteceram. E das 3 exonerações, 2 foram de mulheres. Daniela Carneiro, na pasta de turismo, e Ana Moser, no esporte. A outra baixa foi de Gonçalves Dias, no gabinete de segurança institucional. Cada uma por uma situação diferente, mas são 2 mulheres que deixaram o governo. Então, se Flávio Dino, mais um homem, for indicado ao STF, dentro do governo a pressão é que pelo menos para o cargo dele, uma mulher ocupe esse cargo de primeiro escalão. Mas antes de assumir eventualmente no STF, quem for indicado pelo presidente da República vai passar por uma sabatina no Congresso Nacional. E para isso é preciso ter maioria numa casa em que o governo não tem todas as cadeiras e nem a maior parte dos deputados eleitos. Mas para isso existe o diálogo. E o presidente nacional do PL, partido de Jair Bolsonaro, presidente que é Valdemar Costa Neto, já teria se reunido com Flávio Dino antes de anunciar publicamente um apoio à eventual indicação do ministro do STF. Ainda no final do mês de setembro, ele teria se reunido com o ministro da Justiça. Isso não foi registrado na agenda oficial de Flávio Dino, mas a apuração do jornalista Igor Gadelha, do portal Metrópolis, aponta que essa reunião aconteceu com a presença também do líder do PL na Câmara, o deputado Altineu Cortes, do estado do Rio de Janeiro. E uma semana depois, Valdemar Costa Neto deu uma entrevista à CNN Brasil afirmando que a bancada do PL no Senado deverá votar a favor da possível indicação de Dino ao Supremo Tribunal Federal, o que já gerou também uma repercussão e uma reação por parte do senador Flávio Bolsonaro, eleito pelo PL no Rio de Janeiro, que na sua conta no Twitter, que agora chama X, afirmou que jamais votaria a favor da indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal, desmentindo, portanto, Valdemar Costa Neto, que afirmou que a bancada iria votar sem problemas. A posição pessoal de Flávio Bolsonaro, publicada com a seguinte frase: jamais votaria a favor de uma pessoa, nas palavras do senador, arrogante, prepotente, que defende aborto, não combate o tráfico de drogas e armas, debocha do Senado e usa sua polícia para perseguir políticos até do governo que integra. Quem dirá opositores? Não passaria, foi o que escreveu Flávio Bolsonaro sobre a possível indicação de Flávio Dino. Será que vem crise pela frente por uma indicação que pode agradar a alguns, pode chocar a outros? Ou será que para o governo é mais negócio não mexer com isso nesse momento e deixar Flávio Dino no Ministério da Justiça, hein, Tiago? Eu acho que não vai ter problema nenhum. Vou ser sincero aqui
com você. Acho que não vai ter problema algum aí de aprovação no Senado Federal. Porque, assim, vamos concordar, né, gente? O Zanin também havia uma resistência e foi aprovado com tranquilidade. Você acha que alguém que vai ser indicado vai ser reprovado? Acho muito difícil. Ainda mais a gente não pode esquecer, se for Flávio Dino, ele foi governador, já foi deputado, senador, foi senador eleito da República. Então, tem toda uma situação. Claro que vão ter discursos inflamados contra e tal, mas é mais para gravar o vídeo para rede social do que propriamente dito para ser contra alguma coisa, porque as indicações do STF, depois que são feitas, os ministros vão no gabinete dos senadores, conversam sobre temas delicados, e os indicados não podem comentar assuntos que podem ser votados. Então, por exemplo, questão do aborto, descriminalização das drogas, isso tudo não pode ser, ele não pode dar a sua opinião, porque senão ele não pode votar na hora. Então, é um ponto que fica ali colocado. Então, é uma sabatina para inglês ver, na verdade, né? Porque, na verdade, a gente não consegue entender muito bem quais são as posições do ministro. No caso, se for Flávio Dino, a gente já conhece, porque ele publicamente já trouxe essas informações, então é diferente. Mas no caso de Zanin, por exemplo, ele não respondeu muitas questões sensíveis, porque ele iria votar ainda e não poderia. A legislação assim não permite. Mas não vejo dificuldade não, Heitor. Deve ter um burburinho, aquela coisa toda de redes sociais, mas dificuldade, não vejo não, porque o Congresso às vezes é mais para gravar vídeo para rede social do que propriamente dito na hora do vamos ver ali, da votação. Aí todo mundo ou some do plenário, que é uma estratégia, desaparece do plenário para não ter que votar e não falar que votou contra também, ou vai lá, vota quietinho e para sua base eleitoral fala que votou contra. Já vi muito deputado e senador fazer isso. A possível indicação de Flávio Dino, dividindo opinião também entre os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes Campinas. O Marco Silva Bedin, morador de Hortolândia, ele acredita que Flávio Dino seria uma boa indicação para o Supremo Tribunal Federal. Ele aprova essa possibilidade, que ainda precisa, obviamente, passar pelo Senado, que ainda precisa desta sabatina. E na opinião do Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço, se Lula confirmar a indicação de um outro homem para o STF, será uma grande decepção. E ele questiona, cadê a esquerda que falava tanto em diversidade? Vão deixar uma única mulher no STF, se referindo a Carmen Lúcia, e nenhum negro? O problema não era o Bolsonaro, não era a extrema-direita? Os extremistas, na opinião dele, são iguaizinhos. Seja de direita, seja de esquerda, é a opinião do Celso Santos, do Jardim Carlos Lourenço. Supremo Tribunal Federal, que tem uma série de pautas repercutindo também no noticiário político, como, por exemplo, a formação de uma maioria para condenar mais 5 réus pelos atos de 8 de janeiro. Acompanharam o relator Alexandre de Moraes, os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. A Gabriela Veras está chegando com a gente direto de Brasília para trazer também a lista de quem são os condenados nessa nova etapa de julgamento dos atos que nós vimos no começo do ano, lamentáveis no início do mandato do presidente Lula, com a invasão dos prédios dos 3 poderes, e agora com a justiça dando a resposta a eles. Gabriela Veras. (10h53), posicionando a Gabriela Veras aqui conosco, agora sim, direto de Brasília, pois não, Gabriela? Pois é, vamos lá, quem são essas pessoas, né, esses réus que estão em julgamento aí no Supremo Tribunal? São Davis Baek, João Lucas Vale, Jupira Silvana, Moacir José dos Santos e Nilma Lacerda Alves. Os ministros que formaram a maioria, ou seja, seguiram o entendimento do ministro relator Alexandre de Moraes, foram Edson Fachin, Rosa Weber, Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes. O voto do relator, ou seja, do ministro Alexandre de Moraes, é a favor da condenação pelos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. Vale lembrar que, de acordo aí com a maioria já formada, essas condenações desses
5 réus variam de 12 a 17 anos de prisão. E outro ponto aí importante é que esse é o segundo grupo, digamos assim, de julgamento, né, de réus que vão aí para julgamento no Supremo Tribunal Federal. Anteriormente, antes desses 5 réus, o Supremo já havia condenado outros 3 pelos atos golpistas em penas que variam de 14 a 17 anos de prisão. Entre esses réus que estão aí sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal, parte deles, né, são moradores aí de São Paulo, foram encontrados ali, foram presos na Praça dos Três Poderes depois de terem invadido principalmente o Supremo Tribunal Federal e também o Congresso Nacional. Também grande parte deles havia falado ali em depoimento que estava acampado, né, há muito tempo já em frente àqueles acampamentos, em frente ao QG do Exército. Então, eles relataram exatamente isso, que estavam ali naquela situação desde o segundo turno das eleições do ano passado e depois desceram a esplanada dos ministérios em direção à Praça dos Três Poderes para participarem ali dos atos de invasão, né, assédios dos Três Poderes. Obrigado, Gabriela Veras, que volta a qualquer momento na nossa programação com mais informações sobre os julgamentos que acontecem. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar o primeiro réu da região de Campinas pelos atos golpistas. Trata-se de Reginaldo Carlos Begiato Garcia, de 55 anos, morador de Jaguariúna, preso após a invasão ao prédio do Congresso Nacional e está na próxima lista dos julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Desses 5 nomes citados pela Gabriela, alguns são do estado de São Paulo, mas outros estavam morando fora daqui. Por exemplo, as 2 primeiras mulheres condenadas, a Jupira Rodrigues, servidora pública aposentada, moradora de Betim, tem 57 anos. Ela foi presa no interior do Palácio do Planalto durante a invasão e depredação. Teve material genético dela encontrado pela Polícia Federal em uma garrafa deixada no prédio. Então, por isso que é a importância do trabalho pericial, do trabalho de investigação, que vai além daquela discussão de mas tem uma câmera ou tem uma selfie. A gente está falando de coletar impressão digital, coletar material genético para confrontar com as versões apresentadas durante as investigações pelos réus. A segunda mulher condenada, ela é Nilma Alves, além de invadir o Palácio do Planalto. Ela que é moradora de Barreiras, na Bahia, e tem 47 anos, foi acusada de destruir obras de arte, móveis e outros equipamentos dentro do prédio público onde ela foi detida, o Palácio do Planalto. O Davis Baek, morador de São Paulo, tem 41 anos, foi preso na Praça dos Três Poderes. Na mochila dele, os policiais militares do Distrito Federal encontraram 2 rojões que não foram disparados, munições de gás lacrimogênio, bala de borracha, uma faca e 2 canivetes. Ele que no depoimento diz que foi a Brasília para defender os valores cristãos. Estava em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. O Lucas Gifone, um homem de 26 anos, o 4º condenado nessa lista, ele mora em Brasília, foi preso após invadir o Congresso Nacional e estava junto com dezenas de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Todos foram acusados de quebrar vidraças, móveis, computadores e obras de arte na sede do Poder Legislativo. No depoimento, ele alegou que participava de uma manifestação pacífica, um ato patriota, e não praticou violência. E o 5º condenado, Moacir José dos Santos, morador de Cascavel, ele tem 52 anos, invadiu o Palácio do Planalto e a Polícia Federal também encontrou material genético dele em alguns objetos dentro do prédio. O telefone celular dele continha vídeos e fotos da destruição, então é um caso em que o réu criou provas contra si. A respeito do réu de Jaguariúna, da região metropolitana de Campinas, o julgamento não tem ainda uma data exata, porque tem essa questão do julgamento ser de forma virtual, mas ele foi preso após a invasão do Congresso Nacional e vai ser julgado pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Depois das primeiras condenações, Tiago, a base do que é argumento para o Supremo Tribunal Federal passa também a ser estudada pelas defesas dos outros acusados
mas passa também a ser jurisprudência. Então, é muito provável que os réus nessa mesma situação desses primeiros condenados peguem uma pena muito parecida, condenações que variam de 12 a 17 anos de prisão, e os argumentos têm que ser muito fortes para absolver alguém de um caso em que você tem a criação de prova por parte do próprio réu com gravações, postagens nas redes sociais, depoimentos de agentes públicos, prisões em flagrante e até coleta de material genético dentro das casas dos 3 poderes em Brasília. Havia uma discussão muito grande sobre a questão do crime de multidão. Estou usando aqui, para não usar o juridiquês, o crime de multidão que a tese que o ministro Alexandre de Moraes colocou. Mas a gente percebe que há individualização, sim, desses crimes. A diferença é que não está lá, olha, o fulano quebrou a vidraça 32 do Supremo Tribunal Federal. Isso não está exemplificado, mas sim as ações que eles cometeram. E com provas, material genético coletado, vídeos. Então, para a gente perceber que houve sim um trabalho de investigação. E é claro que a dosimetria, a pena que vai ser estipulada, vai depender do crime que cada um foi condenado. Por exemplo, nessa leva, a gente tem gente que não quebrou, não depredou, mas insuflou a depredação. Então, o tipo de pena é diferente da pena de quem quebrou, de quem foi lá e atacou a polícia. A pena é diferente. A questão da abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, isso independentemente de quem insuflou, de quem estava lá passeando, vai todo mundo no mesmo bolo, pelo menos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então é importante, é um julgamento que deve avançar. O Supremo, pelo menos o ministro Alexandre de Moraes, tenta terminar o julgamento desse os primeiros 200 réus, 280 réus, se eu não estou enganado, ainda esse ano é um número muito elevado, são muitos julgamentos, mas essa é a tentativa do STF, que são considerados crimes mais graves. São pessoas que foram presas dentro do STF, dentro do Palácio do Planalto e dentro do Congresso Nacional. E aí depois você tem mais aí de 1.000 réus que vão ser julgados, mais que estavam na Praça dos Três Poderes, em outros locais que são crimes menos graves, para se colocar dessa maneira. Então vamos acompanhar, né, Heitor? Para a gente ver também e ficar constatado aqui que não é um julgamento sem elementos, sem identificação. Houve sim investigação. Isso fica muito claro com as acusações e com os elementos, inclusive com provas genéticas da participação dessas pessoas nos crimes apontados pelo Ministério Público, que no caso é quem faz a acusação, e nesse ponto a gente tem aí o STF também com o inquérito trabalhando com isso. Então a gente tem que colocar isso aqui, porque essas denúncias foram feitas pela Procuradoria-Geral da República e agora estão sendo julgadas no STF. Ministro relator Alexandre de Moraes, e pelos votos dos ministros a gente vê que a tendência do primeiro julgamento se mantém nos demais. A ouvinte Lívia, moradora aqui da cidade de Campinas, escreve dizendo que essa é a hora de dar a resposta para que atos assim não se repitam. A pena tem que ser dura, porque senão vão encorajar novos, ela escreve entre aspas, patriotas a tomarem atitudes como essa. Agradecendo também a Valquíria Barbieri, que nos escreve: meninos prodígios, bom dia, e ela lembra que há exatamente um ano o Brasil fazia as eleições de primeiro turno. É verdade, dia 2 de outubro de 2022, primeiro turno das eleições no ano passado. E ela diz: ano passado só festa e esperança. Feliz semana para a Valquíria Barbieri, sempre conosco aqui na Rádio Bandeirantes. E diz também com saudades de Zezé, Miss Rose e do Edmilson, desejando um beijo para eles, que foram titulares por tanto tempo aqui desse microfone forte da Rádio Bandeirantes Campinas. Agradecendo também ao Adriano Vermelho, que escreve o seguinte: discussões de tão técnicas que trazem dúvidas até para quem as iniciaram, como, por exemplo, o marco temporal. Pautas bombas de economia que levam os especialistas a cefaleias constantes, como queda de juros. Guerra dogmática cristã que impõe opiniões religiosas subjetivas a um Estado laico. Percebam, tudo muito complicado, relativo e propositalmente enviesado, na opinião do Adriano, para reforçar a narrativa, principalmente daquele que está no momento como janela, como governo, ou seja, não sendo
a pedra, mas sim a vidraça. É a opinião do Adriano Vermelho, nosso ouvinte de todos os dias aqui no Manhã Bandeirantes, que vai para um rápido intervalo e na volta mais destaques da nossa região metropolitana de Campinas e desta segunda-feira abrindo a primeira semana do mês de outubro em 2023. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede D'Or na região, agora com novos convênios. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Conheci a De Pascoal, que sempre me avisa se é hora de trocar ou se não precisa. Bateria, não precisa. Suspensão, não precisa. Se não precisa, a De Pascoal avisa. Diagnóstico sem custo, qualidade sem igual. Revisão de segurança é na De Pascoal. Acesse depascoal.com.br e encontre a loja mais próxima. Revisão de segurança é na De Pascoal. No trânsito, escolha a vida. Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. E as negociações devem ser retomadas entre atores em greve e representantes de estúdios, 2 meses e meio depois que mais de 160 mil membros do sindicato entraram em greve. O sindicato de roteiristas e escritores chegaram a um acordo na semana passada. Ambos os sindicatos procuram alterações contratuais relacionadas com pagamentos residuais de streaming e também o uso de inteligência artificial. Os atores também estão pedindo melhores despesas de realocação para atores que trabalham fora do estado ou talvez países, intervalos longos limitados entre as produções de programas de TV, a fim de dar aos atores mais estabilidade durante o contrato. E para fechar o nosso boletim de hoje, amanhã, o filho do presidente Joe Biden, Hunter Biden, será acusado de 3 acusações criminais decorrentes de uma arma que acabou comprando em 2018. Hunter Biden tentou comparecer virtualmente à sua primeira audiência, mas o juiz negou o seu pedido no mês passado. Esta é a primeira vez na história dos Estados Unidos que o Departamento de Justiça acusa o filho de um presidente em exercício. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede D'Or na região, agora com novos convênios. Agora o assunto é profissional. O sabor da competição alcança outro nível e ninguém vai ter vida fácil com nossos jurados. Com a exigência de quem fala de chefe para chefe, a edição do MasterChef Profissionais está fervendo de emoção. Helena Rizzo, Jacan, Fogaça e eu esperamos por você. MasterChef Profissionais, terça, 10h30 da noite, na Band TV. Este é o Manhã Bandeirantes. Onze horas da manhã, 8 minutos, final de semana com operações realizadas pela Guarda Municipal e também pela INDEC nas ruas de Campinas. A Avenida Rui Rodrigues foi um dos pontos com a campanha #Desacelera. Um trabalho que contou com 37 autuações entre INDEC e Guarda Municipal, aplicadas a 33 motocicletas, 3 automóveis e 1 caminhão. Uma grande blitz que foi realizada na Avenida Rui Rodrigues. Entre essas motos notificadas e também apreendidas, uma delas tinha 2.056 multas não pagas. O valor total devido pelo proprietário é de mais de R$532 mil. Uma outra moto foi apreendida com R$14.700 em multas de trânsito. As abordagens aconteceram no trecho que vai posterior ao viaduto da rodovia dos Bandeirantes, no sentido centro-bairro.
É parte da Semana de Mobilidade Urbana, que começou no dia 15 de setembro e segue até amanhã, dia 3 de outubro. Então, nesta segunda e amanhã, outras ações em importantes avenidas de Campinas também devem ser realizadas. No total, foram 58 veículos abordados, 47 motocicletas, 9 utilitários, 2 carros de passeio, 5 motocicletas foram removidas ao pátio municipal, 6 evitaram as autuações, regularizando a pendência no local e foram liberados os motociclistas. 63 homens abordados e 12 mulheres pela Guarda Municipal. Um condutor foi encaminhado pela GM ao distrito policial porque a moto que ele estava pilotando era furtada. Então a investigação agora é para saber se ele participou do furto e responde por esse crime ou se ele comprou essa moto de alguém, esse veículo em algum local, e aí ele pode responder também pelo crime de receptação. Final de semana também foi marcado pela campanha em todo o estado de São Paulo para a vacinação. O número de doses da vacina contra a gripe em Campinas esse ano chegou a quase 344 mil pessoas. A ação seguia até o dia 15 de setembro como uma campanha, mas agora ela também abrange os pais, mães, responsáveis pelas crianças para que se tenha a conscientização da importância da cobertura vacinal. O Márcio Campos está chegando com reportagens sobre essa campanha no estado de São Paulo, realizada no final de semana, mas que segue também pelos próximos dias. O governo federal já anunciou que vai destinar mais de 150 milhões de reais para ações de planejamento nos estados. A intenção é fazer buscas ativas de não vacinados e aumentar a aplicação de imunizantes em áreas indígenas. Temos vacinas disponíveis para ela já tomar, mãe. Neste sábado, em São Paulo, teve início a campanha de multivacinação em todos os municípios para tentar alcançar a cobertura vacinal nos níveis estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Elânia trouxe o filho Igor, de 10 anos, que ainda não tinha tomado a vacina da gripe. É importante, eu sempre, desde pequenininho, sempre tentei deixar a vacinação em dia. Importante para que cresçam com saúde, evitem doenças futuras. Até o final de outubro, a campanha vai checar as carteiras de vacinação de todas as crianças e adolescentes de até 15 anos. A intenção é verificar quais imunizações estão atrasadas ou precisam de reforço. Além dos postos de saúde, as vacinas poderão ser oferecidas também em escolas e áreas de grande circulação, como o metrô. É exatamente o fato de termos coberturas acima de 90%, 95% contra determinadas doenças, que garante que essas doenças não serão reintroduzidas no nosso país. Eduarda, de 12 anos, acabou de tomar a do HPV e da gripe. Benício, de 5, teve o reforço de poliomielite e de todas as outras que constam no calendário. Aqui não falta nenhuma. A carteira de vacinação do pai, da mãe, da filha mais velha e do caçula. No próximo sábado, Campinas promove o dia D da vacinação, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, e com uma ação inédita, diferente. Ônibus de graça para quem fosse vacinar. A expectativa é que isso aumente o número de pessoas nos 67 centros de saúde que estarão abertos no sábado para receber a população. Para você pedir esse ônibus de graça, para você entrar no transporte coletivo sem a cobrança, é só apresentar a caderneta de vacinação nesse horário previsto para essa ação, de 8 da manhã até 5 horas da tarde. Ao longo do mês de outubro, outras ações também vão ser realizadas em shoppings, também nos terminais, no Campo Grande, na Vila Padre Anchieta, em Barão Geraldo, no Terminal Central. Então, ao longo desta próxima semana, ao longo dos próximos dias, a gente vai trazendo as ações pontuais para você também se organizar, levar a família, quem tiver com a caderneta de vacinação atrasada, um bom momento para buscar a imunização, que é sempre importante bater nessa tecla, é sempre importante a gente reforçar as ações para buscar proteção para a população, né, Tiago? Se eu não abrir o microfone aqui, não tem áudio. Achei que você já estava indo buscar imunizante, mas acredito que você já esteja com a caderneta de vacinação em dia, né, Tiago?
Sim, estou com a caderneta de vacinação em dia. Uma vez que eu vou ao posto, dou uma checada ali para ver se está faltando alguma coisa, se precisa atualizar, mas é muito importante. Acho que esse tipo de campanha é fundamental e a gente vê com a queda dos índices de vacinação que o poder público precisa incentivar a população a se vacinar. Eu sei que muita gente vai colocar assim, olha, é obrigação dos pais levar as crianças para se vacinar, é obrigação da população e tomar vacina. Sem dúvida, eu acho que a população tem a sua parte, mas eu acho que o poder público, ao fazer essas campanhas, também já está se prevenindo para futuros problemas que podem ocorrer, porque se essa população não se vacina e a doença ocorre, essas pessoas vão parar no pronto-socorro, que é exatamente atendimento pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, a vacinação também é prevenção, a vacinação sem dúvida, uma política de saúde pública para diminuir custos, que é muito mais barato você vacinar do que você cuidar da doença. Fora que o risco da doença da pessoa perder a vida, muitas doenças são graves, então tem todo esse ponto. Então acho que é muito importante para os pais, para as mães, lembrarem disso para os seus filhos, levem eles aos postos de saúde, ensinem desde pequeno a importância da vacinação. Eu, por exemplo, todas as campanhas de vacinação, a minha avó e a minha mãe me levavam para vacinar, então eu sei hoje a importância de vacinar. Quando tiver os meus filhos, também vou levar eles para vacinar em todas as campanhas, porque é muito importante, é uma segurança para você, para sua família, para as crianças no entorno, e sem dúvida nenhuma é uma política eficaz e que funciona e já se provou muito eficaz no nosso país. E o poder público tem que fazer isso mesmo. Agora as empresas de ônibus, né, Heitor, falar que o passe está de graça no dia da vacinação, já vão falar que isso aí é o fim do mundo, vai dar prejuízo. Vai quebrar, porque um dia a população vai poder usar o ônibus de graça como se já não pagasse caro pelo ônibus no dia a dia. Tem que lembrar que Campinas tem uma das passagens mais caras do Brasil, só para lembrar aqui. Então, esse é um ponto importante que a gente coloca aqui. Então, se você tem aí o seu filho que precisa se vacinar, leve ele ao posto de saúde, aproveite o dia D. Se não tiver o dia D, leve em outros dias e faça a vacinação. É muito importante, é rápido, não tem desculpa dessa vez, porque vai ter transporte de graça, vai ter pontos de vacinação espalhados pela cidade, não tem desculpa para a criança não se vacinar e o adulto também, se tiver com a vacina, algum tipo de vacina em atraso, né? Tem mensagem do ouvinte chegando, tirando dúvidas aqui com a gente, vamos acompanhar. Bom dia, paladinos da Notícia de Campinas. Eu queria fazer 2 questionamentos com vocês e, por favor, que vocês comentassem. O que vocês acham do gradil que o prefeito colocou em torno do Cemitério da Saudade, que expondo a dor das pessoas e o jazido dos entes queridos, que é uma falta total de respeito com a população? E falar também sobre a Cracolândia Caipira, que está virando o entorno do Miguel Vicente Cury, o viaduto. Aquilo ali me parece que as pessoas estão deixando a capital para vir em Campinas, que o nosso prefeito disse que não pode fazer nada. Quem pode? Somos nós? Um abraço, José Luiz Furlan, Campinas. José Luiz Furlan mandando mensagem pra gente, muito obrigado. Muito longe estamos de sermos, como que ele diz, paladinos do noticiário de Campinas. Mas em relação à Cracolândia de Campinas, nós trouxemos 2 semanas atrás uma série de reportagens que você pode conferir também, viu, Furlan, no portal bandmulti.com, com a repórter Bárbara Guimarães, com o cinegrafista Pedro Sardelli, durante 2 semanas acompanhando a rotina do entorno do terminal Miguel Vicente Cury. E ouvindo especialistas tanto da prefeitura quanto da área de saúde, também segurança pública, a respeito de como isso vai se transformando num problema cada vez maior numa cidade do tamanho de Campinas, e essa discussão que existe de fato, se há uma migração de usuários de entorpecentes, de pessoas em situação de rua para a cidade de Campinas. Quanto ao gradil do Cemitério da Saudade, essa instalação no Cemitério da Saudade aconteceu depois de mais uma queda de muro. Ano passado foram 2 registradas no local por conta das chuvas fortes, a primeira delas em março, a segunda em dezembro. É um trecho de cerca de 20 metros de extensão que desabou, e esse gradil ele está ali colocado de forma provisória.
A obra prevista para a prefeitura é da instalação, aí sim, de um muro mais alto e com a possibilidade também de levar mais segurança a um local que infelizmente tem sido alvo não só de vandalismo, mas de furtos. Mas de fato mudou bastante a paisagem daquela área. A parede de concreto que ali estava bloqueava a visão dos túmulos, dava mais privacidade às famílias no momento de luto, e é um espaço histórico criado em 1881. O Cemitério da Saudade tem cerca de 2 milhões de pessoas que ali estão enterradas, 2 milhões de pessoas que recebem também visitas diárias de familiares, de pessoas próximas. Número maior, inclusive, que a população de Campinas. Campinas tem um pouco mais de 1.200.000 habitantes. Mas o projeto da CETEC, pelo menos o original que foi apresentado, é a demolição do muro, a instalação de um gradil e ali será colocada uma cerca viva. Essa é a expectativa. Então, o gradil, que desagrada ao nosso ouvinte, e acredito que outras pessoas que também estejam ouvindo, ele é provisório. E nesse momento eu acho que é importante você ter uma visão de fora para dentro também durante essas obras, porque furtos estão sendo registrados. Semana passada, no último dia 27, também conhecido como sexta-feira, a Guarda Municipal prendeu um homem em flagrante, furtando objetos dentro do Cemitério da Saudade. Foi quarta-feira, na verdade. Dia 27 foi quarta-feira passada e esse registro chegou... Não, 27 foi quarta-feira. Eu tô completamente maluco com esse calendário passando tão rápido. Perdidinho. Mas foram apreendidas 3 placas de bronze com nomes, datas, molduras que tinham fotos e mais 4 pedaços de bronze que ele tinha furtado do cemitério. Então, se você tem um gradil mais aberto, com a possibilidade de rondas serem feitas naquele entorno e dos policiais, dos guardas municipais perceberem essa movimentação estranha, há uma possibilidade disso, pelo menos temporariamente, também diminuir com esse tipo de ação. Agora, eu não tenho nenhum familiar enterrado no Cemitério da Saudade. Eu não posso dizer, no aspecto bem íntimo, se isso atrapalha ou não a intimidade de quem ali está. Mas pensando como estratégia de segurança pública, você ter do lado de fora a possibilidade de ver o movimento de dentro, mesmo num horário com o cemitério fechado, estrategicamente parece interessante. Embora, repito, é algo provisório, porque ali deve ser construído um muro com cerca viva e, quem sabe, diminuindo esses casos também de furto, porque se tem uma coisa que é a maior falta de respeito possível, é sequer depois da morte a pessoa e a família ter um mínimo de respeito por parte dos criminosos, né, Tiago? Exatamente. O muro com cerca viva, no caso, eles vão plantar essa cerca viva ali na grade, né? Oi, Tiago, pois não? Desculpa. O muro de cerca viva, no caso, eles vão plantar essa cerca viva na grade, né? Isso, para não ficar esse lado de fora esse lado de dentro sendo exposto, mas ali vai ser fechado com essa cerca viva na sequência e para tentar resolver um problema também de infraestrutura que sempre que vem um temporal, uma chuva forte, o muro do Cemitério da Saudade é um ponto de preocupação para as autoridades. O Cemitério da Saudade fica próximo da sede aí da Band em Campinas, e toda a chuva que tinha, o muro desabava. Basicamente chovia, com o tempo o muro desabava. Quando colocou essa grade, eu confesso ao ouvinte que eu achei até positivo. Fiquei um pouco assim no começo, pela exposição, mas falei, acho que agora o problema vai ser resolvido. Mas o ouvinte tem razão, tem essa questão também da privacidade, do luto das pessoas que estão ali, que vão fazer visita aos túmulos, que também vão enterrar os seus entes queridos, e eu acho que isso precisa ser visto também. Tem esse ponto da segurança, que é outro ponto também problemático no Cemitério da Saudade. Nesse momento essa solução é provisória, mas acho que a prefeitura, como o Heitor colocou, vai colocar essa cerca viva para dar privacidade, mas também preciso pensar na questão da segurança, e parte no ponto de colocar a guarda dentro do Cemitério da Saudade, porque os roubos são frequentes, não é o primeiro caso que a gente viu o Heitor relatando aí, já outros casos, quantas famílias foram visitar o túmulo dos seus entes queridos e tinham ali roubado placas de bronze, todo tipo de adorno que teria sido colocado foi roubado, então é algo que precisa ser trabalhado. Nesse momento ele ajuda nessa questão da segurança, mas também acaba ali tirando a privacidade das famílias que têm entes queridos enterrados ali, então acho que é um ponto a se colocar. Eu confesso para o ouvinte que eu não tinha pensado desse lado,
mas é um ponto relevante também, né, Heitor, que a gente tem que colocar. Desafios da administração pública, tentar achar o meio termo para solucionar problemas graves que a gente tem, e esse, sem dúvida, é um deles. Uma questão de infraestrutura, uma questão de segurança, mas também uma questão de privacidade e de conforto para aquelas famílias que estão ali enterrando seus entes queridos. Bom, com relação à questão da Cracolândia, como eu disse, nós fizemos uma série de reportagens, mas estamos também acompanhando as ações que ocorrem ali nos últimos meses. Por exemplo, a Guarda Municipal intensificou muito o patrulhamento no entorno do Terminal Central e também de outras áreas sensíveis, como, por exemplo, próximo à Estação Cultura. O professor Beto, de Geografia, escreve aqui: não ouvi, mas se o prefeito disse que não pode fazer nada com a Cracolândia de Campinas, nós podemos, votaremos em outro candidato nas próximas eleições. O prefeito Dário Saad não disse, pelo menos no microfone da Rádio Bandeirantes, algo nesse sentido. O que foi dito pela prefeitura é que as ações estão sendo planejadas junto com as autoridades em saúde, em segurança pública, e que estão sendo feitas também essas ações da Guarda Municipal. Se são eficientes ou não é o que a gente acompanha e conta também com a fiscalização da população, quem mora próximo, o relato de quem vive na região central de Campinas, de quem passa por ali para trabalhar. É sempre importante ter esse retorno, ter esse feedback para saber se essas ações são ágeis, estão sendo feitas dentro do que se espera e não se tornando um enxuga-gelo, né, Tiago? Tem um detalhe que é importante. Essa política do governo do estado também, de focar no litoral e na capital paulista, eu já fui crítico aqui, quem acompanha a Rádio Bandeirantes sabe disso. O governador fala que vai focar principalmente na Cracolândia de São Paulo, pode estar ligado a essa migração também de usuários para o interior. Então, o governador precisa acordar. Ele está governando o estado de São Paulo, não a capital e o litoral de São Paulo, mas o interior também. Então eu preciso pensar numa política conjunta. Não adianta eu fazer uma política na capital, que em cima da Cracolândia, e essas pessoas acabam migrando para o interior. Eu só vou levar o problema para outro lugar. Então, é bom os prefeitos, inclusive o prefeito Dário Saad, que é do mesmo partido de Tarcísio de Freitas, cobrar uma postura do governador, porque ele sempre fala que o foco é a capital paulista. E a situação do tráfico de drogas e dos usuários aqui no interior de São Paulo? Eu sempre ressaltei isso aqui, eu não estou falando isso de agora, por causa do comentário do ouvinte. Se o Heitor lembra, eu já falei dessa postura do governador aqui, já critiquei ela, acho muito séria. Talvez os dados venham e me desmintam, diga que o governo do estado está investindo por aqui, mas na prática não é isso que a gente vê. Uma última mensagem do ouvinte para a gente encerrar essa edição do nosso Manhã Bandeirantes. Daqui a pouco tem um noticiário esportivo com Carlos Henrique dentro do nossa área. Bom dia, pessoal da Band, aqui quem fala é Alexandre Centro. Eu, quando era criança, minha mãe me levou para vacinar contra a poliomielite até os 8, 9 anos de idade. Minha mãe sempre foi uma pessoa que trabalhou muito, trabalhava em 2 empregos, sustentou a casa. A minha mãe foi uma guerreira, né? Eu fui perceber que minha mãe tinha paralisia infantil depois, quando eu tinha 18 anos. Eu não enxergava ela como uma pessoa deficiente. Ela nunca demonstrou fraqueza, né? Então, quando a gente chegava lá, eu lembro que tinha muita criança pequena de 5 anos e a gente vacinava do mesmo jeito, né? E minha mãe, acho que ela, para ter medo da gente ficar com as perninhas curtinhas igual ela tem, ela levava a gente para vacinar até os 9, 10 anos de idade. E as pessoas, enfermeiras, tudo lá, elas não ligavam para isso, né? Elas deixavam a gente vacinar e olhava a gente, olhava para minha mãe, e talvez elas entendiam. Hoje eu sei disso, né, como é importante a vacinação para evitar doenças. Então, leva seus filhos para vacinar, quem tiver que vacinar, vacina, porque não é à toa que as coisas existem. Alexandre Centro, obrigado. Uma boa semana para todos. Obrigado, Alexandro, e obrigado a todos que acompanharam o nosso Manhã Bandeirantes, de volta amanhã, às 10 horas depois do Jornal Gente, aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Um grande abraço, bom início de semana, Tiago Prudente. Um abraço, bom início de semana para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. E é isso aí, bora que só está começando. Até amanhã.
E a partir de agora, a repercussão da rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, com a vitória do Guarani 2-1 contra o Novo Horizontino, que recoloca o Bugre no G4, a derrota doída da Ponte Preta para o ABC de Natal, fora de casa, e que deixa a Macaca mais próxima da zona de rebaixamento. Carlos Henrique e o timaço de Carlos Batista, a partir de agora, repercutindo e também fazendo a projeção para o que será essa semana de trabalho no futebol de Campinas. Um grande abraço, continue na Rádio Bandeirantes e até amanhã. Este é o Manhã Bandeirantes. O Hospital São Luís Campinas acaba de ser inaugurado. O maior e mais moderno hospital privado fora da capital paulista, com o padrão de qualidade da rede DOR. São mais de 48 mil metros quadrados na região central de Campinas. Centro cirúrgico de ponta com sala para robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Consulte seu convênio. Hospital São Luís Campinas. Também estávamos ansiosos por isso. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora o assunto é profissional. O sabor da competição alcança outro nível e ninguém vai ter vida fácil com nossos jurados. Com a exigência de quem fala de chefe para chefe, a edição do MasterChef Profissionais está fervendo de emoção. Helena Rizzo, Jacan, Fogaça e eu esperamos por você. MasterChef Profissionais. Terça, 10h30 da noite, na Band TV. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Gol! Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Bandeirantes.